Oi gente, hoje eu vim aqui falar um pouco pra vocês sobre o meu processo de escrita com um roteiro audiovisual. Vocês provavelmente já viram em algum lugar falando que o roteiro, para você escrever um roteiro, você precisa seguir algumas etapas. Mas, na minha opinião, ao meu ver, essas etapas, elas são importantes de você saber, sim, mas elas também, na verdade, são sugestões para facilitar o seu processo de escrita, não são regras. Então, é importante você saber essas etapas, mas você também ter essa liberdade de adaptar ao jeito que é melhor para você escrever, que você acha mais confortável de escrever. A ordem que normalmente é recomendada seguir é a seguinte: logline, storyline, argumento, escaleta e depois o roteiro. Pessoalmente não é assim que eu faço na prática, até porque quando eu tenho uma ideia, minhas ideias geralmente vêm para mim muito fragmentada. Então eu não tenho uma ideia desde o começo sabendo como é que vai terminar. Isso é muito raro. Assim como eu faço na escrita dos meus livros, eu gosto de dividir em blocos. Eu planejo um pouquinho, escrevo um pouquinho, planejo um pouquinho, escrevo um pouquinho. É assim que eu vou seguindo o meu outline quando eu escrevo um livro. Talvez isso contribua para o meu processo de escrita ser um pouco demorado, mas é assim que funciona para mim. Eu já tentei fazer de outras formas e esse é o melhor jeito que se adaptou ao meu processo. Primeiro a gente tem a ideia, né? Claro, que é basicamente a premissa do que a gente quer desenvolver. Eu criei uma historinha para poder ilustrar melhor como exemplo nesse vídeo. Por exemplo, minha ideia. Uma menina vai ao supermercado e descobre que no depósito acontece uma festa com criaturas mágicas. Essa é a minha ideia, essa é a minha premissa. Não é exatamente uma logline, porque na logline você precisa ter o adversário e o conflito, e eu não tenho esse conflito ainda. Essa menina vai no mercado e descobre que existe uma festa de criaturas mágicas no depósito. Então, isso não se classifica exatamente como logline, apesar de ser em uma linha só. E é por isso que eu não posso desenvolver a storyline ainda, porque para você ter a storyline, você precisa da resolução. E eu não faço a menor ideia ainda de como é que a minha história vai acabar. Depois que eu tenho uma ideia e eu começo a conhecer melhor os personagens e tal, eu crio uma folha de brainstorming. Geralmente faço isso no Word. Nessa folha eu despejo tudo que eu pensei sobre essa ideia. Todo tipo de informação, bagunçado mesmo, sabe? Só pra ter tipo um lugar onde depositar todas essas ideias que só vão ser arrumadas mais tarde. O argumento é tipo onde você desenvolve a ideia, onde você escreve toda a história do início até o fim, de forma corrida, como se fosse uma prosa, de certa forma. Mas sempre lembrando que no roteiro você tem que mostrar em vez de descrever. Então, uma pessoa, ela não tá triste, ela tá chorando. Uma pessoa não tá feliz, ela tá sorrindo ou ela tá rindo. Porque você precisa mostrar, na escrita de roteiro, você precisa mostrar as emoções das pessoas, não apenas descrevê-las. Porque, tipo, quando for produzir, quando você for filmar, não tem como a pessoa ler o roteiro e saber do que você tá falando. Porque triste pra mim pode não ser triste pra você. Tipo, se pra mim a pessoa tá, tipo, de braço cruzado, significa que ela tá tensa. Mas se eu chegar no roteiro e colocar só ela estava tensa, você pode descrever isso de várias formas. O diretor pode interpretar isso de várias formas, o ator também. Então, o importante é lembrar sempre que no roteiro você tem que demonstrar as coisas de forma visual. Mas eu tava falando do argumento, né? O argumento serve pra isso, você escrever a história de forma corrida. E é uma etapa que eu pulo, assim como a logline e a storyline. Mas o argumento é uma etapa importante que eu sei que é necessária, porque, por exemplo, se você for tentar vender a sua ideia para um estúdio ou você for fazer o pitching do seu roteiro para alguém, geralmente, ou escrever em editais ou escrever em workshops, geralmente o argumento é pedido. Então, geralmente, mesmo que eu não faça o argumento na ordem de etapas para desenvolver o meu roteiro, eu vou fazer o argumento depois. Lembrando que no argumento ainda não tem indicação de dia e lugar e também os diálogos ainda não são necessários. Mas antes de partir para o argumento, eu faço uma coisa que chama beat sheet, que seria parecido com o que o outline é, que seria enumerar as cenas. No caso do beat sheet, enumerar os beats. Um beat é tipo tudo que tem uma ação e reação é considerado um beat. Para mim é importante numerar os beats antes de desenvolver o argumento ou qualquer outra fase do roteiro. Vamos supor então que esse roteiro da menina no mercado seja um curta. O primeiro bloco ficaria mais ou menos assim:
Menina vai até o mercado. 2. Menina procura um produto que não encontra nas prateleiras. 3. Checa no depósito e descobre uma festa secreta de criaturas mágicas. Depois daí a gente já pode partir para a escaleta. Com o cabeçalho que indica o lugar e a hora, a gente vai detalhando mais as ações do personagem. A gente pega o beat e transforma numa cena, que ficaria mais ou menos assim. Interior, mercado, noite. Menina entra no mercado e procura por um tipo específico de biscoito de queijo. Vasculha pelas prateleiras e não encontra. Pergunta ao vendedor e não encontra. Ignore eu não encontro 2 vezes. Mas você pode ver que eu peguei aquela cena, o que eu descrevi no beat sheet, e deixei mais específico. Na escaleta ainda não é o momento de colocar os diálogos. Os diálogos só entram mesmo no roteiro em si. É tipo a última etapa. Depois que eu faço a escaleta, fica mais fácil pra mim excluir esses cabeçalhos, juntar tudo e transformar no argumento. É por isso que eu não sigo a ordem das etapas. Porque no fim, o argumento pra mim é um documento que eu preciso ter, mas não pra desenvolver o roteiro, entendeu? Mas claro que isso também depende do processo de cada pessoa. E aí depois da escaleta fica bem mais fácil de desenvolver o roteiro. Em vez de dizer que ela procurou um atendente e pediu pelo biscoito, eu coloco a indicação de quem tá falando. Menina, sabe onde encontra o biscoito? E aí o menino, que é o atendente que trabalha lá, responde, sem olhar pra ela, sei lá. E aí ela sai irritada e vai até o depósito e assim encontra as criaturas mágicas. Ao chegar a certo ponto, tipo, eu posso voltar pro beat sheet e continuar enumerando novas cenas, novos beats, pra poder ir desenvolvendo depois, mais ou menos assim. 4. Menina pega uma bebida e dança alegremente. Menina conversa com uma fada. 6. Ao fim da festa, ela sai do mercado e descobre que anos se passaram e seu mundo não existe mais. Olha aí o plot twist. Pra mim é mais fácil desenvolver o final da trama depois de conhecer um pouco mais do personagem. E só tem um jeito de desenvolver o personagem, que é convivendo, entre aspas, com ele, criando cenas, vendo como ele se comporta, como ele age. Então, pra mim é mais fácil esse esquema de planejar, escrever. Vale lembrar que é importante seguir algumas estruturas. Só porque eu tô pulando essas etapas ou fazendo fora de ordem, não significa que eu tô fazendo a doidada, não. É importante seguir estruturas. Por exemplo, a estrutura de 3 atos, que normalmente facilita muito a escrita. Esse processo de 3 atos é o natural que se segue na maioria das narrativas. Mesmo que a sua história seja muito inovadora, normalmente você pode fazer isso ainda seguindo essa estrutura. A estrutura dos 3 atos se divide em ato 1, apresentação, ato 2, confrontação e ato 3, resolução. Então você pode pegar um filme qualquer e você pode ir mapeando para você ver como a maioria das narrativas segue essa estrutura. E eu posso até explicar isso um pouco melhor em outros vídeos e falar um pouco sobre outros tipos de estrutura se vocês quiserem. Mas bom, galera, é isso. É assim que eu escrevo os meus roteiros. Eu não sei, o meu processo mudou muito com o tempo, mudou muito depois que eu tentei de formas diferentes. Antes eu não fazia escaleta, inclusive, e depois eu descobri o poder da escaleta. Eu nunca mais quero fazer sem escaleta. Então pode ser que daqui a algum tempo eu venha aqui e faça outro vídeo dizendo que eu estou escrevendo completamente diferente, seguindo as etapas completamente fora de ordem ou completamente na ordem, não sei. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem ver mais conteúdo sobre audiovisual, deixa aí nos comentários suas sugestões ou perguntas. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!